Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu que agradeço, viu, Domingos? É sempre muito bom a gente vir aqui se preparar para vir conversar com vocês. E ainda a gente escuta uma música dessa, a gente fica um pouco mais... A interpretação do Domingos hoje foi marcante. Foi gostoso de escutar. A gente sempre fala que o Espiritismo é uma doutrina que pede a nossa reflexão. Muita gente, às vezes, se afasta da doutrina porque não quer pensar, porque não quer refletir. E a gente tem que divulgar um pouco mais o Espiritismo. Ainda é uma doutrina nova, tem 160, 170 anos. Dentro da história da humanidade, é quase nada. E muitos dos conceitos e dos princípios do Espiritismo ainda não são conhecidos, mesmo daqueles que frequentam os centros espíritas. E muita gente que tem uma ideia errada ou tem uma informação equivocada sobre a doutrina, fala alguns absurdos a respeito da gente, dizendo que a doutrina mexe com o diabo, ou não é permitida a comunicação com os espíritos e por aí vai. Então, na noite de hoje, a gente vai fazer algumas reflexões para que a gente possa ver se a gente está no caminho certo ou não. Se a gente que vem aqui ao Centro Espírita está encontrando aquilo que busca encontrar, que procura encontrar. Para a gente falar desse assunto que eu vou falar hoje, nós temos que falar alguns conceitos da doutrina espírita primeiro. A doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec, que recebeu informações e mensagens da espiritualidade, de um grupo de espíritos superiores, comandado por um espírito denominado Espírito da Verdade. E a doutrina, quando a gente fala em doutrina, é uma ideia, é um pensamento. E essa doutrina tem alguns princípios, alguns fundamentos, algumas coisas básicas que a gente precisa saber. Por que ela faz parte do corpo doutrinário? Há uma frase muito interessante para definir o Espiritismo que diz o seguinte: é uma doutrina filosófica de base científica com consequências morais. Porque a gente fala que o Espiritismo tem 3 vertentes: a vertente filosófica, a vertente científica e a religiosa. As 3 estão em harmonia, as 3 se conversam tranquilamente. Quando a gente fala em filosofia, doutrina filosófica, o que significa isso? São questões, são questionamentos que a gente faz, são dúvidas que o homem tem desde que começou a pensar. Da onde nós viemos? Para onde a gente vai? São as 2 perguntas que mais aparecem quando a gente faz esse questionamento. Mas tem mais um pouco. O que estamos fazendo aqui? Isso tudo é filosofia, é pensamento. Por que estamos aqui? Por que um é mais rico do que o outro é mais pobre? Por que um tem doença e o outro não tem? E por aí vai. Mas o Espiritismo é abrangente. Ele não analisa apenas essa existência que nós estamos vivendo atualmente. Se ele pergunta de onde a gente veio, ele analisa antes da nossa vinda para cá. E se ele pergunta para onde a gente vai, o que acontece depois da morte, ele analisa depois da morte também. E como ele faz a pergunta, ele vai atrás da resposta. E onde que ele busca a resposta? Não é em crendice, não é em mistificação, não é em imaginação. É numa coisa sólida, é numa coisa concreta que é a ciência. Se a ciência apontar a resposta, o Espiritismo vai aceitar. Allan Kardec, o codificador da doutrina, ele sempre enfatizava: se a ciência apontar alguma coisa diferente daquilo que está escrito nos livros, fique com a ciência. Muita gente afirma, inclusive, que o Espiritismo é uma ciência. No Evangelho aparece essa afirmativa. Muito bem. A ciência trouxe a resposta para aquele questionamento que eu tinha. Aí vem outro ponto, a outra vertente. O que eu faço com esse conhecimento? Eu tenho uma dúvida, a ciência me deu a resposta, e o que eu faço com isso, com esse conhecimento que eu recebi? É a questão do nosso comportamento, da maneira que a gente age, da nossa postura. Por isso que ele fala que é com consequências morais. É aí que entra o nosso comportamento.
Além dessa introduçãozinha aqui, nós temos que analisar alguns princípios da doutrina, e um estudioso já determinou quase 200 fundamentos da doutrina espírita. Um deles é o que é Deus. O Espiritismo afirma que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse é um princípio, é um fundamento da doutrina. Quem é espírita acredita nesse postulado. Os atributos de Deus são outros princípios. E por se chamar Espiritismo, por que ele recebeu esse nome? Justamente porque trata dos espíritos. O que é um espírito? Quem são os espíritos? E a doutrina e os espíritos responderam: os espíritos são os seres pensantes do universo. São aquelas entidades que têm a capacidade de pensar e, consequentemente, de sentir. E o Espiritismo estuda o mundo espiritual. O que existe do lado de lá? A comunicação com o mundo de lá. O que acontece depois da morte. E recebe informações importantes sobre esse assunto. Não fica parado nem antes e nem depois. Além desse postulado do Espírito, temos também uma coisa interessante que está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que trata das leis divinas, das leis morais, que é essa questão do comportamento que eu estou falando. O que eu faço com o conhecimento? No capítulo das leis morais, Kardec relaciona 10 leis. Pode ser que tenha derivações dessas leis, mas essas são as principais. A primeira delas é a lei divina ou natural. Vocês já viram alguma das leis da natureza se modificar? Muito difícil. Ela serve e ela atua em todo o universo. As mesmas leis físicas que regem aqui a atração da Lua e do planeta Terra em relação, dando volta ao redor do Sol, é a mesma de planetas a bilhões de quilômetros de distância. São as leis divinas. Mas há leis morais também. Quais são as leis morais? Eu vou citar algumas, tá? Lei de sociedade. Vivemos aqui junto um do outro. É bom ter essa convivência, é necessária para que a gente fique mais feliz, para que a gente fique mais alegre, para que a gente aprenda um pouco mais. O ser humano é um ser que precisa conviver, se relacionar com as pessoas. E a gente precisa aprender a se relacionar. Outra lei, lei de igualdade. Todos são iguais perante a divindade. Homem, mulher, não faz distinção de raça, nem de idade, nem de pátria e nem de nada. Todos são iguais, têm a mesma visão para a divindade. E outra lei interessante é a lei do progresso. O Espiritismo acredita que o Espírito foi criado por Deus num gesto de amor, mas o Espírito foi criado simples e ignorante, sem saber nada. Ignorante, quando eu falo ignorante, não é que ele é uma pessoa agressiva, uma pessoa teimosa, é sem conhecimento. Ele ainda não tem o conhecimento necessário, ele vai adquirindo o conhecimento com o passar das experiências. E essa lei do progresso vai fazer com que o espírito saia desse estágio inicial, de simplicidade e de sem conhecimento, para um estágio próximo da perfeição, onde ele vai atingir um estado de angelitude, vai virar um anjo, vamos chegar perto de Jesus. Para que aconteça essa transformação, de deixar de ser um espírito e atingir um estado de angelitude, é necessário alguma coisa. Não é uma mágica, amanhã eu vou ser esperto, amanhã eu vou ser inteligente, amanhã eu vou estar num estado diferente. Existe uma ferramenta importante e é outro fundamento da doutrina espírita. Para que aconteça essa evolução, esse progresso, essa mudança de estágio, é necessário que o espírito passe por experiências. Ele não pode apenas estudar, apenas ler e apenas receber informações. Ele tem que colocar em prática aquilo que ele aprendeu. E onde que ele coloca os ensinamentos em prática? Na Terra. E como é que isso acontece? Através de um fenômeno denominado
reencarnação. O que é uma reencarnação? É o espírito que está no plano espiritual, né? O plano espiritual recebe vários nomes, né? É o lado de lá, é além, é erraticidade, mas ele não está aqui. Muitas pessoas, a maioria das pessoas não consegue ver os espíritos, mas eles estão lá. E quando ele está do lado de lá, ele revê a sua última existência, ele analisa o que ele fez de bom e de ruim, e ou ele pede, ou então a própria espiritualidade oferece a ele uma nova oportunidade de ele voltar à Terra encarnado. E como que ele vai voltar à Terra? Num outro corpo, numa outra situação diferente daquela anterior. Isso que o Espiritismo chama de reencarnação. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acreditam em reencarnação? Vocês já chegaram à conclusão de que vocês hoje são homens, mas já foram mulheres? E as mulheres já pensaram que numa vida anterior já foram homens? Todos nós que somos ricos aqui, e agradecemos a riqueza que nós temos, já fomos pobres em outra encarnação. Graças a Deus somos ricos hoje. Eu faço essa pergunta porque muitas vezes a gente não reflete sobre essa questão. Isso ajuda a gente a entender um pouco mais o outro. Muita gente questiona a reencarnação. Muita gente diz que ela não existe. Uma das afirmativas para ela não existir é que ela não está na Bíblia. As pessoas que seguem a Bíblia ao pé da letra dizem que nenhuma tradução traz a palavra reencarnação. Por isso, a reencarnação não existe. O que existe e está pregado, está afirmado na Bíblia, é que a ressurreição, que é uma coisa diferente. A ressurreição seria a pessoa voltar no mesmo corpo. E aquele corpo que foi enterrado, que está lá 10 mil anos enterrado, 5 mil anos, vai voltar naquele mesmo corpo. Ah, para Deus tudo é possível, eles alegam. Mas Deus não quebra suas leis. As leis divinas são imutáveis. E uma vez que esse corpo orgânico foi para a terra e virou pó, ele não vai ser formado novamente. O que é que permanece? O que é que fica vivo? A alma ou o espírito. Esse sim, o ser pensante, numa outra composição química, numa outra formação física, que não é o do corpo orgânico, mas que continua pensando, que continua sentindo tudo aquilo que ele vivenciou, de uma outra forma, num outro plano. Isso que é reencarnação. Não é porque não está escrito na Bíblia que nós temos que pensar o seguinte: muitas das traduções que foram feitas para a Bíblia, às vezes trazem palavras equivocadas, que não têm o verdadeiro sentido. E a gente vê, tanto no Velho Testamento como no Novo, várias passagens que falam da reencarnação. No livro de Isaías, um dos profetas do Velho Testamento, Jeremias, eles afirmam que é preciso nascer de novo. A passagem mais famosa do Novo Testamento, que fala sobre reencarnação, e que Allan Kardec escolheu para tratar desse assunto no Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma passagem que Jesus encontra um doutor da lei. O doutor da lei era uma pessoa que estudava os livros da Torá. Ele era professor dos professores, ele era um mestre de todos os doutores da lei. Era uma pessoa bastante respeitada no meio político e na elite dos judeus. O nome dele era Nicodemos. E Nicodemos acompanhava as proezas que Jesus fazia. E ele ficou curioso e quis conversar com Jesus. E quando ele foi conversar com Jesus, ele começou a conversa dizendo assim: Mestre, veja bem, o doutor da lei chamou Jesus de mestre. Sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir, como um doutor. Porque ninguém saberia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele.
Jesus aproveita essa frase de Nicodemos, dizendo que Jesus veio de Deus, e ele responde da seguinte forma: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus falou isso para Nicodemos, ele assustou. Como pode nascer de novo? E ele questiona Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então, quando Jesus fez aquela afirmativa, uma pessoa letrada, uma pessoa que era considerada um sábio, pensa que teríamos que voltar à barriga da mãe para nascer de novo. Ele estava tendo esse entendimento na frase de Jesus. E Jesus respondeu com calma: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos admireis do que vos digo, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim também é com todo homem que é nascido do Espírito. Então Jesus já faz uma distinção aí na resposta dele. Aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é muito claro. Há outras passagens que falam de reencarnação no Novo Testamento. Essa passagem aqui fala do reino de Deus. A música que o Domingos cantou falava que o reino de Deus é bonito, venha ver a sua beleza. Então, se a gente quer ver a beleza do reino de Deus, se a gente quer ver a formosura, a tranquilidade, a paz que existe no reino de Deus, e todos nós procuramos isso de uma forma meio inconsciente, é preciso que a gente nasça de novo, que a gente tenha várias existências, várias encarnações, para que a gente possa aprender e evoluir um pouco. Tem uma outra passagem do Evangelho, também muito famosa, que é a passagem que os livros afirmavam que Elias, o profeta, que havia vivido 600 ou 700 anos antes de Cristo, ele iria retornar. E muita gente questionava: quem será Elias, aquele que viveu muito tempo atrás e vai voltar? Alguns questionavam quem seria ele. E Jesus fala assim: na verdade, Elias já voltou, mas vocês não notaram. E a frase da Bíblia, do Novo Testamento, é bem clara. E aí todos entenderam que Jesus falava de Elias que havia voltado como João Batista. E essa afirmação de que João Batista, primo de Jesus, que batizou Jesus no lago, era o retorno de Elias, o profeta, é a forma como João Batista morreu. João Batista, ele, nos seus comentários, nas suas pregações, ele falava do rei da época. O rei da época, Herodes Antipas, ele tinha algumas mulheres que conviviam com ele. Uma delas era Salomé. E ele falava da vida desregrada, vamos dizer assim, que o rei vivia. E a Salomé não gostava daquelas afirmativas. Ela chegou para o rei e falou assim: eu quero que o João Batista seja morto, porque ele está falando mal de nós. O rei atendeu o pedido da sua concubina e mandou matar João Batista, degolando a cabeça de João Batista. Quando a gente analisa a história de Elias, o profeta, ele atingiu, na época que ele viveu 600 anos antes, ele também alcançou um lugar de destaque e de poder no reino que ele está ali onde ele convivia. E havia uma briga com alguns povos, e um dos povos estava adorando um Deus diferente do Deus único que os judeus estavam dizendo que existia, o Jeová. E pelo fato do povo adorar um outro Deus, Elias, que tinha um certo poder, mandou matar as pessoas daquele povo. E de que forma que ele mandou matar? Degolando aquelas criaturas. E João Batista morre degolado também. Essa é uma das características, uma das coisas que a gente aprende quando fala em reencarnação. Muita gente questiona não só a reencarnação, não só pelo fato dela não estar escrita na Bíblia,
mas também porque não é uma prova científica. Nunca nenhum cientista chegou e falou assim, ó, isso aqui é uma reencarnação. Isso aqui é uma prova concreta de uma reencarnação. Será que isso é verdade? Não. Nós temos vários estudos de cientistas renomados e conceituados no meio acadêmico, no meio científico, que fazem estudos sérios a respeito de arrumar uma prova de que a reencarnação existe. Os 3 mais famosos são um canadense, Dr. Stevenson, Ian Stevenson. Ele é reitor de uma universidade no Canadá. E para ser reitor de uma universidade lá, ele precisa ter o respeito dos seus colegas, ele precisa ter o respeito da sociedade. Um outro é um indiano, o nome dele é Banerjee. Os 2 são médicos. E na Índia é muito comum o estudo e as pessoas aceitam de uma forma mais normal a reencarnação. Inclusive, eles acreditam que você pode reencarnar num estágio mais atrasado, inclusive como animal. Muitas vezes tem brincadeiras na Índia que eles falam assim, não mata esse boi aí não, que ele pode ser o seu tio. Né? Ele já foi o seu, então não mata o animal, não judia do animal. Porque já foi uma pessoa antigamente. O Espiritismo não acredita que isso aconteça. Por uma questão muito simples, pela lei da evolução. O espírito não pode reencarnar numa entidade mais atrasada. Sempre é para crescimento, sempre é para evolução. E o terceiro personagem desse trio de estudiosos da reencarnação é um brasileiro. Um engenheiro da Universidade Politécnica, da USP. O nome dele é Hernani Guimarães Andrade, já falecido. O Dr. Hernani montou um Instituto Brasileiro de Estudos Psicobiofísicos. Tem registros e material que ele coletava de provas de manifestações espirituais, e ele estudou reencarnação também. O Dr. Stevenson do Canadá tem um livro chamado 20 casos de reencarnação comprovados. O Banerjee tem vários trabalhos também falando de reencarnação. E o Dr. Hernani editou um livro, 7 casos de reencarnação no Brasil, onde eles consultavam as pessoas, pesquisavam as afirmações e apresentavam provas concretas de aquilo que a pessoa estava falando, que havia tido uma vida no passado, era realmente comprovado. Vocês conhecem um filme chamado Mânica? Não é Mônica, não, é Mânica. Mânica é o nome de uma menina indiana. Se vocês procurarem no YouTube, talvez vocês encontrem. É uma história famosa e aconteceu na década de 60 ou 70. E a menina que vivia na Índia, desde cedo ela começava a falar, ela começava a dizer assim para os familiares: eu já tive uma outra vida. Eu morei numa casa tal, eu convivi com uma família X, assim, e ia dando detalhes. E ela insistia nesse fato. Ela insistia. Com 10 anos de idade, havia um padre católico na cidade dela que ficou curioso com aquela afirmação da menina. Como pode? E ele queria mostrar que a menina estava delirando. E ele falou assim: olha, eu vou ajudar a desmistificar esse assunto para acabar com essa novela, com essa fala dessa menina. E a menina falou assim: ó, a minha cidade é tal, a minha casa fica tal. O padre conversou com os familiares e eles decidiram que a menina fosse com o padre para outra cidade. 600 quilômetros de distância. Imagina na década de 70 você andar em estrada de chão, em ônibus, para chegar nessa cidade. Foi quase uma semana. Chegando numa cidade que era relativamente grande, a menina orientou o padre e falou assim: olha, a minha casa ficava numa praça, ficava perto de um prédio, assim, assim, assado. Ele perguntou para um morador da cidade, o morador falou assim: ó, o que ela está dizendo é tal lugar. Levou eles até o lugar e ela falou assim: ó, a minha casa ficava naquela rua. E entrando naquela rua, eu estou resumindo, tá, gente? Chegando naquela rua, bateu a porta, o padre falou assim: você não entra, deixa eu conversar com a família primeiro. Conversou com a família e explicou a situação.
essa menina aqui mora na cidade tal, ela está dizendo que aqui mora um senhor chamado tal. Aqui mora um senhor chamado tal. Ela disse que foi casada com ele e que ela faleceu cedo. Aí o pessoal já começou a ficar curioso. Aquele marido já era casado novamente. Apesar dos indianos acreditarem em reencarnação, aquilo levantou um pouco de curiosidade. Eles resolveram aceitar a menina na casa, deixar a menina entrar na casa para conversar. A menina entrou, conhecia a casa, falava de detalhes da casa e falava de situações que tinham sido vividas, que as pessoas já tinham até esquecido, e ela lembrava. Falava os nomes das pessoas e não teve como dúvidas que aquela menina tinha vivido uma vida anterior naquela situação. Não tinha como deixar de acreditar. E o padre teve que aceitar que a reencarnação existia. Esse é um dos exemplos que nós temos. O filme está aí à disposição para quem quiser. Tem outra história também, que eu vou ser bem rápido, de uma mulher nos Estados Unidos que fazia desenhos de uma torre de igreja, e ela não sabia por que ela desenhava aquilo. Ela tinha sonhos com crianças, com filhos, e ela morava na Irlanda, e aquilo era uma coisa recorrente, uma coisa constante. Ela desenhando aquela torre e tendo sonhos com os filhos. Quando ela arrumou dinheiro, ela foi para a Irlanda, achou a torre que ela desenhava, igualzinho os desenhos dela quando criança, era igualzinho a torre daquela cidade na Irlanda. Ela tinha tido 5 filhos, e quando ela encontrou os filhos, um já havia morrido. Ela só conseguiu falar com 4 dos irmãos. E os 4 filhos ficaram assustados. Quem é essa mulher que vem dos Estados Unidos aqui para a Irlanda, falando que foi nossa mãe? E começam a conversar, e ela contava histórias e detalhes, sabia o nome dos 4, e detalhes da infância, que os homens, hoje velhos, já não lembravam mais e começaram a lembrar. Essa mulher sabe de coisas que a gente tinha esquecido, e ela nos fez lembrar. Também tem um filme dessa história, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, que é uma curiosidade ver esses assuntos. E a gente pergunta o seguinte: a reencarnação, por isso que eu perguntei para vocês se vocês acreditam em reencarnação, porque a gente fica com uma dúvida, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha. Será que isso é verdade mesmo? Nunca ninguém voltou depois que morreu, né? Opa, a ciência vai chegar lá. Mas a gente tem que analisar o seguinte: por que a reencarnação existe? Nós estamos tendo uma vida aqui. A única certeza que nós temos nessa vida, qual que é? Que nós vamos morrer. E aí? Aí volta aquela questão do início. Da onde viemos e para onde vamos? Quando a gente está na erraticidade, a gente faz uma análise daquilo que nós vivemos. A nossa vida foi boa? Nós fizemos coisas boas ou fizemos coisas ruins? Depois dessa análise feita, faz-se um planejamento reencarnatório. Olha, você errou aqui, você vai precisar ajustar essa parte que não está legal em você ainda. Ah, nessa parte você foi boa, então você pode ajudar alguém com essa parte que você fez bem. E nesse planejamento reencarnatório vem onde você vai nascer, com quem que você vai viver, com quem que você vai casar, quem vão ser seus pais, seus irmãos, seus tios e seus filhos. E isso fortalece o vínculo familiar. Isso deixa mais forte esse relacionamento. E a reencarnação vem para com várias finalidades. A primeira delas é essa que eu falei: fazer um ajuste, fazer uma reparação, fazer um acerto. Vocês não escutam falar aqui nas palestras que o mundo é um mundo de o quê mesmo? De provas e expiação. Então a gente vem expiar. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, ele tem uma afirmação que eu falei aqui na última palestra que eu dei, o Domingos vai lembrar, que as relações conjugais, as relações matrimoniais, na sua imensa maioria, são resultados de processos kármicos. O que é karma? Karma é
É uma das leis divinas, a lei de causa e efeito. Eu fiz uma coisa, tudo aquilo que a gente age tem um efeito, tem uma consequência. Então, se eu agir de uma forma certa, aquilo vai resultar numa coisa boa. Se eu agir de uma forma errada, pode ter sido prejudicial para alguém. Então, você tem que ajustar esse prejuízo que você causou. Então, a maioria das relações conjugais e matrimoniais, vocês me desculpem, a afirmação não é minha, é do Emmanuel, são processos kármicos que a gente está vivenciando. E aí a gente se pergunta, se é para a gente ajustar, se é para a gente pagar a dívida, como a gente fala no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, de que forma? Como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Isso o que é? Olha, eu te perdoo o mal que você me fez. Então você tem que aproveitar essa oportunidade, essa encarnação, ou essa reencarnação, justamente para ajustar aquilo que foi desajustado no passado. E a gente não sabe se a causa do problema é da vida passada ou dessa. Independente da origem ser da outra ou dessa. Vamos fazer a coisa boa. Vamos fazer a coisa certa agora, para que a gente não tenha que reparar. A gente não pode repetir de ano. Porque na espiritualidade não tem essa de passar de ano se não foi bem na prova, não. Tem que repetir a prova. Tem que repetir de ano, para voltar e fazer a mesma coisa. Uma outra coisa que a reencarnação ela tem uma finalidade é o nosso crescimento. Tanto o crescimento moral, como o nosso crescimento intelectual. Quem aqui não gostaria de ser um excelente pianista, por exemplo, um excelente músico? O que a gente faz para ser músico? A gente não faz nada. E de repente a gente vê uma criança de 3, 4, 5, 6 anos tocando um violino, tocando um piano, como se tivesse a vida toda ela fizesse aquilo. De onde veio aquele dom? Foi Deus que deu. Foi ela que adquiriu nas suas várias experiências, nas suas várias vivências, se esforçando para aprender a tocar piano. E aquilo ela não perde mais. O espírito não perde aquilo que ele aprendeu. A gente vê crianças, tem um menino na Coreia que com 11 anos ele era doutor na universidade. Com 1 ano de vida ele não falava uma língua, ele falava 3. De onde veio esse conhecimento que o coreano tem? Ele é professor, ele está vivo ainda, ele é professor numa universidade dos Estados Unidos. De onde veio esse? É um dom de Deus? Deus deu a oportunidade para ele, como deu para todos nós. Ele deve ter feito um esforço maior para adquirir esse conhecimento e gravar com ele. E aí vem a pergunta, o que nós estamos fazendo com a nossa reencarnação atual? Por isso que eu falo que o Espiritismo é difícil, viu, gente? Quando pede essa reflexão, quando pede esse momento, será que estamos agindo para que a gente não tenha tantas dívidas na próxima? Será que a gente está agindo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, de uma forma que a gente não adquira mais débitos? Pelo contrário, que a gente quite os nossos compromissos? Será que eu estou agindo para adquirir um pouco mais de conhecimento? Uma outra questão é aquilo que Jesus sempre fala o Espiritismo sempre fala sobre a caridade, que o homem de bem é aquele que pratica a caridade. Estamos praticando a caridade, aproveitando essa encarnação da forma que deveríamos? Todas essas questões nos vêm à mente quando a gente faz essa reflexão. Esse pensamento, essa maneira de refletir, para que a gente analise, sem culpa, sem medo, sabendo que somos seres em evolução, que estamos caminhando, e temos realmente coisas para ajustar. Não é nenhum demérito a gente não ser bom, não ter uma determinada qualidade. Vamos adquiri-la. Vai depender do nosso esforço em buscar essa qualidade, em buscar essa virtude. Ela não está na prateleira. Ela não está lá na biblioteca. A biblioteca ajuda, a sala de passe ajuda bastante, a casa espírita ajuda bastante, mas vai depender do nosso esforço em querer buscar, em querer saber, em querer
adquirir essa virtude, adquirir esse conhecimento. E esse processo de reencarnação, a gente fala, vai morrer, vai fazer um planejamento reencarnatório e vai voltar e vai ter uma outra reencarnação. Mas a gente tem que analisar a natureza. E a natureza aqui no planeta Terra, ela dá um dia a cada 24 horas. De manhã você levanta, o sol nasceu e você tem o dia todo para você trabalhar, para você conviver. E no dia seguinte de novo. E no dia seguinte de novo e assim por diante. É um ciclo que se renova. Emmanuel fala para a gente notar bem os ciclos da natureza e saber que isso se aplica também ao processo reencarnatório. Ele começa e termina, vem a noite e vem o dia. Muita gente trabalha com a semana, com o mês e faz uma revisão. Muita gente na passagem do ano faz uma revisão do ano e começa tudo de novo. Daqui a alguns meses, alguns dias, nós vamos comemorar a Páscoa. O que é Páscoa? É o renascimento. Ou seja, todo dia nós estamos dormindo um pouco, à noite estamos acordando. E como que a gente acorda? Santo Agostinho, vocês conhecem bem a história de Santo Agostinho, que é um dos pensadores que a Igreja Católica tem como base. E ele tinha uma atitude muito interessante. Ao dormir, ele fazia uma reflexão de como foi o seu dia. O que ele tinha feito de bom e o que ele tinha feito de ruim. E no dia seguinte, ele acordava e pedia para que o dia dele fosse melhor do que havia sido no dia anterior. Ele estava fazendo um processo de revisão e de reencarnação, só que não com esse nome, mas estava tendo uma atitude diferente para aquilo que tinha sido ruim no dia anterior. Isso se aplica ao dia, à semana, ao mês, ao ano, isso se aplica à nossa vida. E quando a gente partir dessa para melhor, que a gente possa levar coisas boas e lá do lado de lá a gente ter pouca conta para pagar. Certo? Porque levar, nós não vamos levar nada, a não ser o nosso conhecimento, o nosso sentimento. Que a gente então possa fazer uma boa reflexão. Eu espero ter trazido alguma ideia para vocês utilizarem essa reflexão de vocês, para que a vida nossa seja um pouco mais alegre. Quando eu perguntei se os homens acham que já foram mulheres e as mulheres se acham que já foram homens, tem que fazer a pergunta também para a próxima. Como é que você quer vir na próxima? Eu sou homem, será que eu vou vir como mulher ou vou vir como homem? Quando a gente tem esse pensamento, a gente passa a compreender um pouco mais o sexo oposto. Eu vou vir branco ou vou vir negro? Eu vou vir inteligente ou vou vir limitado? A gente começa a ver as pessoas que são diferentes da gente de uma outra forma. Eu já fui daquele jeito, hoje eu sou diferente. E hoje eu sou a melhor expressão de mim mesmo, porque nesse processo da linha de evolução, hoje eu sou melhor do que ontem. E a evolução nunca para. Então vocês vão falar assim, todos nós aqui somos a melhor expressão de nós mesmos durante todas as encarnações que nós temos. Muita gente vai falar assim, nossa, como você foi ruim no passado, não, Luiz? Se hoje você é isso aí, né? Como é que você não foi no passado? Mas ajuda a gente a fazer essa reflexão e a aumentar a nossa compreensão, a nossa tolerância em relação ao próximo. Era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a atenção de vocês. Espero não ter sido muito cansativo. E até uma próxima oportunidade, Domingos. Ok? Muito obrigado, pessoal. Que Jesus abençoe todos nós.